Bem, para quem não esteve aqui na semana passada, ou quem sabe se esqueceu de tudo que nós estudamos, vamos fazer aqui uma breve revisão do estudo anterior. A Epístola de Gálatas é o Evangelho de que Deus em Cristo nos libertou definitivamente das cadeias do pecado e das tramas de homens perversos que se opõem sutilmente e abertamente contra essa verdade. Nós vivemos numa época em que muitos não dão crédito ao Evangelho, não declaram isto de uma forma tão clara, na maioria dos casos, mas de uma maneira sutil. Homens que não confiam no Evangelho, eles criam no ambiente da igreja um ambiente onde as pessoas buscam algo para se justificar diante de Deus, através de obras reconhecidamente boas diante dos homens, através de disciplinas religiosas e por aí vai. E a Epístola de Paulo aos Gálatas é este Evangelho que proclama a nossa libertação definitiva na pessoa de Jesus Cristo. E também nos liberta dessas amarras, dessas mentiras e desses enganos que são pregados através de homens cuja mente não estão cativas na palavra do Senhor. Gálatas também é uma epístola que nos previne destes males e nos transmite a certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não por obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. Gálatas nos instrui a vivermos em unidade como igreja, a superarmos diferenças não essenciais da fé e das tradições eclesiásticas, a sermos comprometidos com o crescimento uns dos outros pela atuação do Espírito Santo em cada um. Cheios do Espírito Santo, nós nos desapegamos de diferenças doutrinárias e de tradição eclesiásticas que em nada comprometem a nossa salvação em Cristo Jesus. E assim passamos a olhar pessoas de outras denominações genuinamente evangélicas, comprometidas com a palavra de Deus, como os nossos irmãos, em relação àquilo que é essencial da fé. Estava no caminho da igreja agora, conversando com a minha esposa e meu filho no carro, dizendo que nós somos muito apegados à aparência. Você pode ouvir uma música, nós que somos de uma igreja conservadora, de uma tradição teológica reformada, nós temos esse compromisso de consciência e não abrimos mão disto. No entanto, corremos um grande risco de nos apegarmos mais à aparência do que ao conteúdo, à essência, à realidade e a pessoas. Em razão disto, se uma pessoa canta com uma estética, vamos dizer, pentecostal, mesmo cantando verdades que nós professamos com os nossos lábios, nós podemos discriminar essa pessoa. E do outro lado também, nós podemos cantar hinos e proclamarmos verdades das Escrituras, mas por causa da estética do hino, da melodia do hino, pessoas de uma tradição eclesiástica mais pentecostal, neopentecostal, pode discriminar aquele hino e talvez até mesmo a igreja. Esse apego a essas coisas é um apego muito infantil, muito imaturo, porque o Evangelho, segundo a Epístola de Paulo aos Gálatas, nos mostra que existem coisas mais essenciais que nos unem em Cristo Jesus. É por isso que ele vai dizer que em Cristo Jesus não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, o núcleo da fé, Jesus Cristo, é o elemento que une, e não essas diferenças periféricas da fé e das tradições eclesiásticas. A Epístola de Gálatas também nos ensina a nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós estamos também crucificados para Ele. E veremos já no início aqui do texto, Paulo tocando neste assunto. Bem, o texto de hoje será Gálatas, capítulo 1, versos 1 ao verso 5. Na semana passada, no último estudo, o que fizemos foi apenas um apanhado geral, uma introdução dessa epístola. Agora vamos entrar nesta epístola, fazendo uma exposição detalhada de tudo que Paulo está argumentando nesta epístola com 6 capítulos. O texto diz assim, Gálatas 1 até o verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. As introduções que Paulo faz nas suas epístolas no Novo Testamento, se nós observarmos cada introdução, vamos perceber que Paulo ele faz uso de um padrão. E o padrão é basicamente este: ele faz uma declaração do autor, dos destinatários, e aí então ele faz uma saudação. Praticamente todas as introduções das epístolas paulinas no Novo Testamento, ele segue este padrão. Contudo, de uma forma ou de alguma forma, estas introduções, elas refletem todo o caráter e conteúdo das epístolas. A exemplo disso, nós temos aqui a introdução que ele faz neste texto que nós acabamos de ler, a Epístola de Gálatas. Se você abrir também, eu não coloquei aqui, mas você pode conferir, no início da Epístola aos Romanos, ele faz uma breve introdução. Com aquela breve introdução, ele declara todo o conteúdo que ele vai desenvolver em toda a Epístola aos Romanos. E é isso que nós vemos aqui nesta epístola também aos Gálatas. O verso 1 e o verso 2, onde ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica, exatamente o que ele vai desenvolver entre os capítulos 1 e o capítulo 2, de maneira que as suas palavras iniciais estão meio que antecipando a sua argumentação, a estrutura de toda a epístola. Ainda nesse pensamento, versos 3 a parte 4a, onde nós lemos: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que Paulo está fazendo aqui? Está expondo a doutrina da justificação pela fé, algo que ele vai desenvolver nos capítulos 3 e capítulo 4. Ele começa, na verdade, no capítulo 2, quase no final do capítulo 2, e ele vai até o capítulo 4 expondo a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras, para contrapor, para confrontar, para desmentir aqueles homens que estavam tentando enganar a igreja. Parte final, parte B, do verso 4 até o verso 5, ele diz o seguinte: para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele faz aqui? Ele declara qual é o propósito da nossa justificação, que é a nossa santificação. Uma vez salvos, redimidos, convertidos, tirados do poder das trevas, agora somos destinados por um caminho de santificação rumo a Jerusalém Celestial, rumo à nossa glorificação. Exatamente o que Paulo vai tratar nos capítulos finais da Epístola aos Gálatas, capítulo 5 e capítulo 6, onde ele faz uma aplicação da doutrina da justificação. Um padrão também de argumentação nas epístolas paulinas. Primeiro, ele expõe o ensino e depois ele exige a obediência ao ensino. É o que ele faz aqui nesses capítulos finais. É notável que a saudação inicial de Paulo aos Gálatas é diferente das que encontramos nas demais epístolas. A maneira direta pela qual se dirigiu às igrejas indica que se encontrava sob forte estresse e também decepcionado. Veja as primeiras palavras de Paulo, apóstolo. Olha irmãos, dê uma atenção especial a esse texto, confira na sua Bíblia. A mensagem, na verdade, de Paulo começa no verso 3, ele começa ali com a saudação, mas veja como ele faz: autor, Paulo, apóstolo, destinatário, a parte B do verso 2, e aí a saudação, que ele diz: graça a vós outros, verso 3, e paz da parte de Deus. Mas logo depois de indicar o seu nome e a sua condição, ele é um apóstolo, ele começa a dar justificativa: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso mostra que Paulo está ali tomado por fortes emoções, por um estresse, porque ele está decepcionado.
Há muitos indicativos na epístola, mas talvez a mais forte é a que nós encontramos no início do capítulo 3, onde ele diz: ó Gálatas insensatos. E ele repete isto no verso 3: sois assim insensatos. Ele está decepcionado com aquela igreja. Falsos pregadores e críticos obstinados surgiram nas igrejas da Galácia, desqualificando a autoridade e o ministério do apóstolo Paulo, incluindo aqui a mensagem que Paulo havia pregado para aquela igreja. Notemos que a sua primeira frase foi direta, sem rodeios, clara, reafirmando o seu chamado e autoridade recebida da parte de Jesus e de Deus Pai, porque a igreja já estava dando ouvidos aos ensinos dos falsos pregadores, que não estavam apenas tentando desqualificar a mensagem, mas também desmoralizar a autoridade do apóstolo Paulo. Tendo estado com eles por causa de uma grave enfermidade, como vimos no estudo anterior, possivelmente por causa do apedrejamento na cidade de Listra, Paulo pregou o evangelho às igrejas da Galácia. E ele fez isto com fidelidade, dando testemunho da sua integridade, com zelo e com amor àqueles irmãos. E eles abraçaram o evangelho, eles professaram o evangelho. Bastou se ausentar por um instante, falsos mestres se introduziram àquelas igrejas e começaram a desqualificar. E qual foi a atitude da igreja? Rapidamente começou a mudar de um evangelho para o outro. É o que ele diz no verso 6 do capítulo 1. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É por isso que Paulo já começa a sua epístola sob fortes emoções, indo direto ao ponto, de forma abrupta, já dando justificativas na tentativa de reafirmar a sua autoridade como apóstolo. Por que isso é importante? Porque se a igreja reconhecesse a autoridade dele como apóstolo, enviado diretamente da pessoa de Jesus, a igreja daria crédito à sua mensagem. Então, uma coisa está relacionada com outra. Paulo não está preocupado com o seu status. Paulo não está preocupado com a sua reputação. Paulo não está preocupado com vantagens que ele poderia obter da igreja. Paulo só tinha uma preocupação: que a igreja recebesse o evangelho com total confiança. E para que isso acontecesse, a igreja precisava confiar nele. E o que os falsos mestres fizeram? Desqualificaram a confiança no apóstolo Paulo e passou a também desconfiar do evangelho que havia recebido. Por isso Paulo está decepcionado. Considerando tudo isso, os dois primeiros capítulos são aqui pessoais, e a palavra-chave que nós encontramos neles é a palavra evangelho, encontrada 10 vezes nos 45 versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. A primeira referência que nós temos está aqui no verso 1, onde ele explica, ele descreve o evangelho, que Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então aqui ele está mostrando, descrevendo o evangelho. E depois, capítulo 1, verso 6, verso 7, verso 9, verso 11, depois no capítulo 2, verso 1, verso 5, 7 e 14, por 9 vezes ele cita a palavra evangelho. Paulo não está preocupado, como eu já disse, com a sua reputação, mas com a receptividade confiante do evangelho que ele havia pregado, resgatando nesta ocasião esta confiança que já estava sendo perdida pela atuação dos falsos mestres e também pela inconstância dos crentes da Galácia. O objetivo aqui foi provar que tanto o seu ministério quanto a sua mensagem estavam intimamente comprometidos desde a sua origem com Cristo e com o Pai, e não com qualquer homem. Ele diz isso mais adiante no capítulo 1, verso 10. Ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas que estavam tentando pressioná-lo a mudar o seu evangelho. Ele foi fiel em pregar a verdade, e a igreja deveria confiar nessa palavra e viver essa palavra e obedecer essa palavra, mas por causa da sua inconstância estava enveredando por outros caminhos. Ele não recebeu a mensagem por Pedro e pelos demais apóstolos em Jerusalém. Aliás, lendo a história do apóstolo Paulo, desde o início,
desde quando ele chega na cidade de Damasco, após a sua conversão, percebemos que desde o início Deus providenciou para que ele estivesse separado dos apóstolos. A primeira tentativa de Paulo ser recebido pelo colegiado dos apóstolos não foi uma tentativa bem sucedida. Ele foi mal recebido pelos apóstolos. E por causa disso, o que aconteceu? O apóstolo Paulo voltou para a cidade de Tarsus. E lá permaneceu, sua cidade natal, e lá ele permaneceu por mais de 10 anos. E só reaparece na história quando Barnabé, que estava em Antioquia, vendo tudo o que Deus estava fazendo naquela comunidade, naquela igreja recém-plantada, vai até Tarsus e busca Paulo para ajudá-lo no trabalho de discipulado daquela igreja. Só depois Barnabé então o apresenta ao colegiado apostólico em Jerusalém. Mas veja que desde o início, Deus providenciou para que o apóstolo Paulo ficasse separado do colegiado apostólico, e hoje nós entendemos a razão. É para que na história, no testemunho do apóstolo Paulo, no meio dos gentios, não fosse dado crédito aos apóstolos, como aqueles que confiaram o evangelho ao apóstolo Paulo. Muito pelo contrário. Por isso Paulo declara aqui que ele não recebeu o evangelho de homem algum, e Paulo indiretamente, com zelo, com discrição, está se referindo ao colegiado dos apóstolos em Jerusalém. Ele está dizendo que ele recebeu essa mensagem e este encargo diretamente da pessoa de Jesus. Diretamente da pessoa de Jesus e também de Deus Pai. É o que ele diz aqui no verso 1 do capítulo 1. Vamos voltar a nossa atenção para o texto da Escritura. Verso 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Como já vimos, Paulo inicia a epístola fazendo uma direta defesa da sua autoridade apostólica. E a razão é que falsos irmãos, conforme lemos no verso 4 do capítulo 2, ao que tudo indica, esses falsos pregadores, esses falsos mestres, não eram pessoas de fora da igreja. Na história da igreja, aliás, na história da igreja, sempre foi assim. Os maiores inimigos do Evangelho surgiram de dentro da igreja. Quando nós lemos 1 João capítulo 2, vemos ali o apóstolo João dizendo a respeito desses falsos mestres que saíram mundo afora, pregando um outro Evangelho. Ele diz que se eles fossem da parte da verdade, dos crentes verdadeiros, eles não tinham deixado não tinha saído do meio deles. João deixa claro no seu testemunho na epístola, na sua primeira epístola, que os falsos mestres tinham saído de debaixo da influência dos apóstolos. Sempre foi assim na história. É por isso que Paulo aqui está dizendo no verso 4, capítulo 2, destes falsos irmãos que se entremeteram no meio da igreja para conduzir a igreja ao jugo da escravidão, renegando a liberdade pela qual Cristo nos consagrou diante do Pai. Esses falsos mestres, eles estavam atuando dentro da igreja, porque eles eram de dentro da igreja. É por isso que Paulo chama aqui de falso irmão. O que nos torna irmãos? É se fomos regenerados pelo mesmo Deus e Pai. Perceba como aqui, por 2 vezes, ele se refere a Deus como Pai. No final, quase no final do verso 1 e também no verso 3. Porque a linguagem de Paulo é uma linguagem fraterna, é uma linguagem que nos une como igreja. E o que nos torna um, senão a nossa filiação em Deus por meio de Jesus Cristo? Pela confissão de fé na pessoa de Jesus. Então estes deixaram de confessar a Jesus, muito embora dentro da igreja, se comportando como membros, foram identificados como irmãos. E por isso Paulo está dizendo, está os qualificando como falsos. Parecem irmãos, mas eles não são irmãos, porque eles não confessam a verdade do Evangelho, de que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos, final do verso 1. São falsos irmãos.
E eles entraram dentro da igreja, eles agiram em função de descredibilizar a confiança na libertação das cadeias eternas do pecado, promovida por Jesus. E para conquistar espaço, esses falsos irmãos, para conquistar espaço e induzir essas igrejas pelo caminho do legalismo religioso, pois já tinham sido instruídas no Evangelho da Graça, essas igrejas estavam conscientizadas do Evangelho da Graça, mas para terem êxito em induzir as igrejas pelo caminho do legalismo religioso, eles tiveram que atacar as credenciais apostólicas do seu pregador. Tinha que romper a confiança da igreja no seu pregador, no seu arauto, no seu mensageiro, que era o apóstolo Paulo. Se eles conseguissem quebrar esse laço de confiança no apóstolo Paulo, aí o campo estaria aberto para eles falarem o que eles quisessem, influenciarem as pessoas e assim induzir as pessoas por outros caminhos. Sabiam estes falsos irmãos que se conseguissem descredibilizá-lo, conseguiriam convencer as igrejas com as suas pregações anticristãs. Se Paulo ensinou a igreja a confiar 100% na obra expiatória de Jesus Cristo, esses falsos irmãos não negaram a obra expiatória de Jesus, mas reduziram a confiança nela, alegando que era necessário manter as tradições da lei como garantia da sua salvação. O que é isso senão o semi-pelagianismo? Deus, Ele providenciou a sua salvação, mas que para a salvação ser efetivada, o homem tem que cumprir a sua parte. Então Deus anda metade do caminho, o homem anda metade do caminho, e a salvação então ela é efetivada eternamente. Era isso que estava sendo pregado. E como isso estava convencendo a igreja, estavam começando a negar, a desconfiar, a resistir o Evangelho da Graça e se apegar à salvação pelas obras, às disciplinas religiosas, que eram o que os chamados judaizantes, que eram pessoas que tinham acatado o Evangelho do apóstolo Paulo, mas que ainda persistiam em manter as obras da lei. Eles estavam tentando convencer a igreja a manter essas tradições como forma de garantia da sua salvação. Então, só tinha uma maneira de fazer com que esta consciência perpetuasse na vida da igreja. Como eu já disse, é quebrando a confiança da igreja no pregador, que era o apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, eles estavam alcançando êxito com essa estratégia, pelo aquilo que Paulo mesmo disse, versos 6 e verso 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja o que os falsos mestres fazem: eles perturbam a consciência, as relações e a unidade da igreja, e pervertendo o evangelho de Cristo. Mas antes de confrontar a mentira, Paulo aqui se preocupou em reafirmar a sua legítima autoridade para este fim. Se ele restabelecesse a sua autoridade, então ele conseguiria cativar a confiança da igreja no Evangelho novamente. E é este esforço pastoral que Paulo empreende através dessa epístola. Naqueles dias haviam muitos falsos apóstolos, pessoas que se apresentavam como tendo sido enviados por Deus, vocacionados por Deus, especialmente na cidade de Corinto. Nós vemos Paulo fazendo, especialmente na segunda epístola, defesas enfáticas contra as acusações de falsos mestres. Na cidade de Éfeso também, na cidade de Filipos, Colossos, Tessalônica e para as igrejas, para os crentes na ilha de Creta. Por isso Paulo escreve a Tito, que era o pastor na ilha de Creta, advertindo contra os falsos mestres que estavam atuando naquela ilha. Por onde Paulo passou e pregou, ali Paulo identificou a presença de falsos mestres. Então essa foi uma luta constante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Vamos recordar que quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele tem que sair depois de 3 sábados apenas. Ele tem que sair às pressas, levado pelos irmãos para a cidade de Bereia, porque
os falsos irmãos, os judeus estavam perseguindo, estavam procurando, que se uniram com homens dentre a malandragem, estavam perseguindo o apóstolo Paulo para impedir que ele continuasse pregando aquele evangelho que estava dando muito prejuízo na cidade de Tessalônica, porque as pessoas estavam abandonando os seus ídolos, conforme lemos lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, para servirem um Deus único e verdadeiro. Então os comerciantes dos artífices, dos utensílios ali de idolatria, estavam tendo prejuízos, e eles então se uniram, os idólatras, com os judeus que não concordavam com o evangelho da graça. Então eles se uniram contra o apóstolo Paulo, teve que ser levado para Bereia. O que acontece em Bereia? Ele é perseguido também, porque os judeus de Tessalônica vão atrás dele, e ele tem que fugir para a cidade de Corinto, na cidade mais ao sul, a região da Caia, e ele fica refugiado ali, impedido de voltar, como ele tentou voltar 3 vezes e não foi possível. Por onde o apóstolo Paulo passou, ele foi perseguido por falsos mestres. E ele não foi perseguido por ter mau caráter, mau testemunho. Ele foi perseguido por pregar o evangelho da verdade, por confrontar a idolatria nos seus dias, por denunciar os falsos pregadores e por anunciar Jesus Cristo, o único caminho de reconciliação ao Pai. Por onde ele passou, ele teve que lidar com esta dificuldade. Por isso teve a necessidade de apresentar a distinção fundamental entre eles e os que se apresentavam como apóstolos, não sendo apóstolos. Ele começa essa epístola mostrando a distinção dele em relação àqueles que se anunciavam ser apóstolos e não eram. Como nos nossos dias, muitos se declaram apóstolos e não são apóstolos. Seja por ignorância, seja por perversidade, não são apóstolos, não estão nas mesmas condições daqueles que o Senhor pessoalmente ressurreto comissionou. Não se encontram nessa condição. E eles usam dessa prerrogativa para impressionar a igreja com uma autoridade distinta de qualquer outra, mas na verdade não são apóstolos. Falam que são, mas não são apóstolos. O substantivo apóstolo, apostelo, que são 2 palavras aqui, uma preposição, apo, e a outra palavra, o substantivo, stelo, significa enviado. E no contexto do Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a usar o termo como designação aos seus discípulos, exatamente por causa da missão que receberam ao serem enviados. Então, Jesus os enviou, e a palavra melhor para descrever este envio era apostelo. Os verdadeiros e únicos apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus ressurreto. Mas pastor, muitos foram testemunhas de Jesus ressurreto. É verdade. Mas aqui nós temos uma distinção, porque Jesus aparece aos 12 e dá a eles uma missão distinta do que o que foi dado para os demais, que ao verem Jesus ressurreto se tornaram automaticamente testemunhas da ressurreição. No caso dos apóstolos, Jesus conferiu uma autoridade distinta, autoridade essa que nós vemos sendo descrita a princípio no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Já no iniciozinho do capítulo 10, ele chama os 12 e dá a eles a autoridade para fazer exatamente o que ele estava fazendo naqueles dias. Todos aqueles sinais, libertação dos cativos, cura dos enfermos, dando vista aos cegos, até ressurreição de mortos. Aquilo que eles viram Jesus fazer, Jesus dá autoridade para eles fazerem novamente. Você não vê Jesus dando essa mesma autoridade para todos, indiscriminadamente, após a sua ressurreição. Então, não se trata de testemunhas comuns da ressurreição de Cristo. Foram testemunhas sendo pessoalmente comissionadas por Jesus Cristo. Também se expuseram, estes apóstolos, eles se expuseram a riscos de vida no cumprimento da missão que receberam de Jesus. Eles não receberam uma passagem de férias, eles não receberam uma licença para curtirem a vida adoidado. Eles receberam um encargo que custaria a vida deles. Jesus diz no capítulo 5 de Mateus que assim como perseguiram, falando para os discípulos, cercado pelas multidões, que assim como perseguiram os antigos profetas, haveriam de persegui-los também.
Ele diz em João capítulo 16, verso 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está antecipando para os seus discípulos as perseguições que haveriam de passar, de viver por causa do Evangelho. Ele diz para os discípulos da ocasião, particularmente para Tiago e para João, aqueles irmãos que foram intercedidos por sua mãe diante de Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Eles falaram, Jesus perguntou, vocês podem beber do cálice que eu bebo? E eles falaram, claro que nós podemos. E Jesus falou, vocês realmente vão beber do cálice que eu bebo. O que aconteceu na história? O primeiro mártir, dentre os apóstolos, Tiago. O último, João. Eles beberam do cálice, por causa do Evangelho. Os verdadeiros apóstolos entraram por um caminho sem volta, conscientes, convictos, de que jamais abririam mão do testemunho que eles receberam, que eles tiveram, e da mensagem que eles receberam pessoalmente de Jesus, a ponto de sofrerem os mais intensos sofrimentos, que é uma das credenciais do apostolado, é uma das marcas do verdadeiro apostolado. E quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, do capítulo 6, verso 17. Se você puder abrir lá e conferir, ele diz no verso 17 do capítulo 6, quanto ao mais, ninguém me moleste. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, as marcas que ele recebeu pelo sofrimento de pregar o Evangelho, serviram na argumentação do apóstolo Paulo como uma credencial de que ele era distinto dos outros apóstolos. Os apóstolos modernos, eles andam de helicóptero, carros de luxo, são cercados por seguranças, vestem as roupas de grife, eles são blindados de pobreza por causa do luxo dos seus salários, das casas que moram e dos privilégios que eles têm. É completamente diferente dos apóstolos verdadeiros de Cristo e do próprio Mestre que encaminhou esses discípulos por este caminho, Jesus Cristo. Então, o apóstolo verdadeiro, segundo o testemunho que nós temos nas Escrituras, foram aqueles que se sujeitaram à morte e a sofrimentos profundos por causa do Evangelho. Como nas demais epístolas, aos Gálatas reafirmou que a sua mensagem estava acompanhada da autoridade de Cristo, a quem representava. Paulo diz no verso 15 ao verso 17 que ele era um representante de Cristo. Olha o que ele diz no verso 15 do capítulo 1: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem sentença, não consultei carne e sangue. Ele está dizendo que Cristo fora revelado nele. O testemunho de Paulo transpirava o Evangelho. Ele transpirava o Evangelho. Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo está dizendo, deixando claro, que a sua mensagem estava acompanhada pela autoridade de Cristo a quem ele representava, pois não foi enviado como representante direto ou indireto, porque ele diz no verso 1 que não foi da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ou seja, não foi representante nem direto, nem indireto de homens, segundo a vontade ou a ciência humanas. Verso 11 e verso 12 do capítulo 1. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Eu não aprendi debruçado numa mesa, madrugadas e mais madrugadas, estudando, lendo os filósofos, os apóstolos e tantas outras ciências humanas. Verso 12: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus não apenas lhe apareceu, mas também lhe deu a revelação. E é possível que Paulo esteja se referindo àquela experiência que ele teve em 2 Coríntios capítulo 11, de ter sido arrebatado até o terceiro céu, onde ele teve revelações que
teve até mesmo dificuldade de expressar. Tão inefáveis verdades, sublimes verdades, que ele obteve por revelação da parte de Jesus Cristo. Então, o evangelho que ele está pregando, ele não aprendeu por ciência humana alguma, mas, como ele mesmo diz, foi segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo e também por Deus Pai. O evangelho que ele está pregando tinha uma só fonte: Jesus e Deus Pai. Além do mais, como provas adicionais à sua autoridade apostólica, ele apresenta a identificação da sua mensagem com Cristo. É o que ele vai tratar aqui no verso 3, a parte A do verso 4, e o propósito que essa justificação revela na parte B do verso 4 e também no verso 5. Por isso, introduziu a ênfase da sua mensagem: Jesus Cristo ressuscitado por Deus dentre os mortos. Veja o que ele faz. Primeiro, ele faz uma apresentação da sua identidade, e ele associa a sua identidade com a mensagem, dizendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, algo que ele vai agora descrever em caráter introdutório nos próximos versos. Falsos mestres não pregam a Cristo, eles pregam a si mesmos. Eles querem ser o centro, eles querem propagar o seu nome, eles querem tornar o seu nome célebre. Eles pensam que a igreja sem eles acaba. Eles pensam que se eles deixarem a igreja acaba. Eles pensam que são insubstituíveis. Eles pensam que são pessoas distintas, que têm uma intimidade maior com Deus. Falsos mestres, eles não estão interessados em pregar Cristo, favorecendo a sua própria humilhação. Falsos mestres não pregam esperança eterna na ressurreição de Jesus Cristo, de que Cristo ressuscitou, e que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa maior esperança. Falsos mestres cativam a mente das pessoas a olharem para as belezas, para os prazeres, para as oportunidades de sucesso que o mundo oferece, como se a nossa esperança estivesse limitada aos favoritismos deste mundo terreno. Falsos mestres, eles enaltecem os seus ministérios e adornam as suas mensagens com o materialismo, com apego às coisas deste mundo. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, para a igreja de Colossos: olha, pensem, busquem as coisas lá do alto, não as coisas que são aqui da terra. E aí, a partir do verso 5, ele vai descrever como que nós fazemos isso. Primeiro, mortificando a nossa natureza terrena, e cuidando de todas as nossas relações, olhando para Jesus Cristo, porque o fim principal do homem não está limitado à vida terrena. O fim principal do homem é de estar com Deus, na presença do Cordeiro, o glorificando para todo sempre. De maneira que, se somos pobres ou se somos ricos, isso não importa. O que importa é que creiamos no Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que a nossa esperança está além dessa vida terrena. Mas falsos mestres, eles não pregam isso. Eles pregam a prosperidade material, porque as pessoas sendo motivadas através da teologia do coaching, as pessoas prosperando, as pessoas assumindo posturas e condutas e tomando melhores decisões, vão recompensar a igreja e os seus bolsos com vultosos salários. Estão muito preocupados com a esperança terrena e muito pouco preocupados com a esperança eterna. Falsos mestres não pregam a salvação do pecado, não confrontam o pecado. Pelo contrário, criam distrações a respeito do pecado, amenizam os danos do pecado, a gravidade do pecado. Falsos mestres pregam os encantamentos do mundo, enquanto omitem os danos eternos daqueles que não se arrependem do pecado. Falsos mestres não pregam a salvação do pecado, a libertação do pecado, a confrontação do pecado, mas distraem as pessoas dele. A mensagem revela quem é o verdadeiro e o falso pregador. Você quer identificar um falso mestre? Basta você observar a mensagem que ele está pregando, se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Nós sabemos, meus irmãos, que muitos, por falta de preparo, por ingenuidade, falam muitas besteiras, sem intenção de perverter a igreja. Mas o importante
é que uma vez que nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, nós nos voltemos para ele. Assim como apelaram os reformadores no século XVI, que ele retirasse do culto, retirasse da igreja tudo o que não era normatizado pelas Escrituras, e não apenas do culto público, mas também da vida quanto à fé e conduta cristãs. Porque o Evangelho de Cristo é suficiente e autoridade final para o estabelecimento da fé e das condutas cristãs. Uma vez que nós conhecemos o Evangelho, voltemos pelo Evangelho a Cristo e o sirvamos com toda a força do nosso coração e da nossa fé. A parte final aqui, verso 2, início, na verdade, do verso 2, Paulo ainda acrescenta outro testemunho. Ele diz: todos os irmãos meus companheiros. Por que ele faz essa referência? Ele está falando da sua identidade, da origem da sua vocação, do núcleo ou da essência do Evangelho que ele pregou, e ele diz: e todos os irmãos meus companheiros. Por que ele faz essa referência? Estes foram os companheiros que, pelo contexto da terceira jornada missionária, quando escreveu e destinou a Epístola aos Gálatas, em algum momento da Macedônia ou na Ásia, segundo o testemunho que nós temos em Atos capítulo 20, é provável que se referiu a Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico ou Trófimo, que foram aqueles que estiveram com Paulo na Macedônia e depois o acompanharam até a região da Ásia. Então, estes eram os companheiros de Paulo, no contexto em que ele escreveu a epístola e a destinou para as igrejas da Galácia. Mencionar esses companheiros enfatizou o fato de que os companheiros de Paulo apoiaram o que tinha escrito. Também que tinham o apoio da igreja de Antioquia da Síria, na qual havia o íntegro Barnabé. Paulo, ele foi, do ponto de vista institucional, se assim podemos dizer, enviado pela igreja da Antioquia da Síria. Havia no limite da região da Galácia e da Panfilha a Antioquia da Pisídia. Mas Paulo se refere, eu me refiro à igreja da Antioquia da Síria, que foi de onde Paulo saiu para as viagens missionárias e ele voltava prestando contas. Então, ele tinha a chancela da igreja de Antioquia. O que ele estava fazendo, confirmando as igrejas e pregando o Evangelho, ele prestava relatórios à igreja de Antioquia. Então, ele está dizendo que ele não estava sozinho neste ministério. Ele tinha os seus companheiros. Objetivamente, certamente, Paulo está se referindo a esse grupo de homens aí que eu já mencionei, conforme está escrito em Atos capítulo 20, verso 4. Mas, indiretamente, existe uma igreja que Paulo está representando na sua missão, que é a igreja de Antioquia, tá? E nessa igreja havia Barnabé, um homem íntegro, conforme o testemunho que temos em Atos 11, 24. Homem de fé, bondoso, cheio do Espírito Santo, diz o texto. E ele assim, nessa condição de integridade, de autoridade, exortava aqueles irmãos da Antioquia. E aquelas igrejas, elas conheciam, as igrejas de da Galácia, conheciam Barnabé, porque Barnabé participou com o apóstolo Paulo na primeira viagem naquelas cidades. Então, e também do concílio de Jerusalém, porque faz parte da mensagem que nós veremos aqui mais adiante, a partir do verso 11 do capítulo 2, aquela discussão que nós temos como pano de fundo, Atos capítulo 15, sobre o que poderia ser exigido dos gentios em relação ao contexto cultural, sociocultural dos judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Existem algumas particularidades tradicionais, não essenciais à fé, que o concílio de Jerusalém entendeu que deveria manter entre os judeus, mas não exigir dos gentios. Isso está dentro do contexto. E esta discussão sobre a conduta dos crentes da Galácia é matéria de discussão no concílio de Jerusalém. Veja, Paulo não está sozinho nessa epístola. O testemunho que ele está dando é um testemunho reconhecido por seus companheiros. Feitas as considerações preliminares quanto à defesa da sua autoridade apostólica, enfim, inicia a mensagem central com a tradicional saudação presente em todas as epístolas. Ele diz no verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Há detalhes muito importantes que merecem a nossa atenção aqui.
Graça, meus irmãos, é uma palavra grega, charis ou charis. Era a saudação comumente usada para com os gentios. Então, se usava essa saudação com relação aos gentios, porque eles estavam como que apartados do povo da aliança, das promessas que Deus havia dado aos pais, aos antigos. Mas pela graça de Deus eles foram atraídos. Então essa saudação tinha uma indicação mais imediata para os gentios convertidos. E ele faz uso de uma outra palavra na saudação, paz, palavra grega eirene. E essa saudação, ela se relaciona mais diretamente para os judeus convertidos. Inclusive até hoje eles saúdam uns aos outros com shalom, que é a palavra paz. Então, quando nós chegarmos à frente e dissermos assim, graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui invocando a bênção da graça de Deus, dos favores divinos a um povo que não merecia os favores. E a paz de Deus que nós compreendemos ao saudar com a graça e paz, Paulo saudou ambos, que constituíam, que compunham, que formavam aquela igreja, gentios e judeus convertidos, cuja causa redentiva se encontra na graça de Deus e na paz que Cristo estabeleceu pela reconciliação. Então, a graça de Deus e a paz que foi estabelecida por Cristo, unindo judeus e gentios ao Pai novamente. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que transcende todas as nossas aflições, prejuízos, todos os nossos sofrimentos. É uma paz perene, intocável. É uma paz que não pode ser roubada jamais. Jamais. É a paz que foi estabelecida por Jesus, o mediador entre Deus e os homens, conforme o testemunho que Paulo dá em 1 Timóteo. Primeiramente, ele citou a graça e depois a paz, pois do ponto de vista teológico, a paz com Deus é o resultado da graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Após esta significativa saudação, passou a exortar a essência da sua pregação, a justificação pela fé e o seu propósito. Cada palavra desses três versos, foi dirigida contra o legalismo religioso, pregado pelos falsos pregadores, os quais subestimavam a confiança na liberdade do jugo da lei conquistada por Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês não precisam mais se sentir cobrados pela reta exigência da lei, porque Jesus supriu todas essas exigências diante de Deus, e se vocês depositarem a sua fé nele, representados por ele, vocês já estão justificados diante de Deus. Mas o que os falsos mestres pregavam? Não é bem assim. Se você negar as obras de Moisés, se vocês negarem as obras da lei, vocês não poderão ser aceitos por Deus, como se o sacrifício de Jesus não tivera sido suficiente. Primeiramente, declarou que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme vimos aqui no verso 1. Agora destaca outros detalhes. Primeiro, o meio da justificação, a morte de Cristo por nossos pecados, não pela observância da lei, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então a justificação, o meio da justificação é a morte de Jesus pelos nossos pecados. É o Cordeiro que derramou o seu sangue e que com o derramamento do seu sangue, vertendo o seu sangue na cruz, ele nos justificou diante do Pai. O propósito da justificação, diz o texto, para nos desarraigar deste mundo perverso. Este é o propósito da justificação, que é de nos arrancar, tirar as nossas raízes deste mundo perverso. E aqui nós temos duas perspectivas quanto ao propósito da nossa justificação. A primeira, meus irmãos, é a nossa santificação progressiva. Os efeitos eternos do pecado foram anulados. Contudo, por causa da presença do pecado na nossa vida, na nossa natureza, estamos num processo de purificação, de santificação, de arrancar pela raiz alguns valores, pensamentos, desejos, condutas
que estão comprometidas com o pecado. Esse é um processo que dura a vida inteira até o dia de Cristo. Mas também, quando Paulo diz sobre desarraigar deste mundo perverso, é possível que ele esteja aqui se referindo ao dia da nossa glorificação, quando a presença do pecado da nossa natureza terá sido retirada. Pela morte de Jesus, a culpa do pecado foi removida, já estamos justificados. Na nossa santificação, a presença do pecado está sendo mortificada. Na nossa glorificação, essa presença será retirada e seremos transformados à semelhança de Jesus e passaremos a viver integralmente, espírito e corpo redimido na presença do Senhor Deus para todo sempre. Então esse dia está chegando. Então a justificação teve um propósito estabelecido antes da fundação do mundo, da parte de Deus, que é de nos reconciliar com Ele por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Então a justificação tem esse propósito de nos desarraigar deste mundo perverso. Também a causa da justificação, disse Paulo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa foi a causa da nossa justificação, a vontade de Deus revelada pela morte e ressurreição expiatórias de Jesus Cristo. Essa é a causa, é o que determinou a nossa justificação. Por último, o resultado da nossa justificação. Ele diz, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. A manifestação pelos séculos dos séculos da glória de Deus Pai é o resultado maior da nossa justificação. No final, lendo o livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, vemos os representantes da humanidade, vemos os representantes das hostes celestiais, todos curvados diante daquele que está sentado no trono, o glorificando dia e noite, dizendo santo, santo, santo é aquele que está sentado no trono. Quando nós entramos no capítulo 5, vemos que o Cordeiro, como tendo sido morto, que vai até o Pai assentado no trono e toma da sua mão direita o livro. Quando ele toma o livro, o único que foi achado digno de tomar o livro, diz o texto, que esses mesmos representantes, os 24 anciãos, os querubins, aqueles que tinham sido comprados pelo sangue do Cordeiro de toda língua, povo, raça e nação, agora eles também se curvam diante do Cordeiro e passam a adorá-lo, e passam a bendizê-lo, e passam a entoar cânticos de exaltação, elevando com as suas vozes a glória que pertence somente àquele que está sentado ao trono e ao seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O resultado maior da nossa justificação é a glória que pertence ao Pai e ao Filho pelos séculos dos séculos, ou seja, para toda a eternidade. E amém, a última palavra aqui do nosso texto, é uma interjeição de origem hebraica, mas também procede da língua grega, Aimã, Ramã, que significa simplesmente uma confirmação final. Paulo, desde do final do verso 2 ali, desde o final do verso 1, Paulo está expondo o evangelho da justificação. E ele termina dizendo amém. Teologicamente, de acordo com o contexto bíblico, amém aqui se refere à soberania divina e a afirmação final de confiança em Deus. A ideia transmitida é de uma última palavra, ou seja, nada poderá mudar a partir da consumação deste desígnio, desta vontade. É uma afirmação final de um juiz no tribunal expressando autoridade. É como Deus batendo o martelo, pum, será assim, pum, e essa decisão ecoando gerações, séculos, ressoando entre os anjos, entre as hostes demoníacas, por toda a eternidade. Está firmada e confirmada a vontade de Deus. Esta é a consumação final, este é o propósito final, é isto que vai acontecer e nada poderá alterar o desígnio da vontade de Deus quanto à nossa justificação em Cristo Jesus. Ao que tudo indica, Paulo está refletindo na absoluta autoridade de Deus que garante cumprir a sua vontade. Para terminar, meus irmãos,
estes versos iniciais nos advertem pelo menos quanto às duas coisas. Primeiro, nos advertem quanto aos falsos pregadores, suas estratégias. É histórico a atividade de falsos pregadores, de falsos irmãos dentro da igreja, querer desqualificar a autoridade daqueles que anunciam a palavra de Deus. Fiquem espertos, numa linguagem aqui, se me permitem, mais popular. Fiquem espertos, cuidado com movimentações dentro da igreja que não são reconhecidas, validadas pela liderança da igreja. Cuidado, falsos mestres são sutis, são artimosos, são estratégicos, eles são inteligentes em progressivamente penetrar no meio dos núcleos de confiança da igreja e cativar a confiança deles, para induzi-los por outros caminhos. São ambiciosos, seja por motivos de vaidade, seja por motivos financeiros, seja por motivos de poder dentro da igreja, de conseguir cargos, de conseguir posições, de conseguir condições de destaque. Cuidado, meus irmãos, cuidado. E geralmente eles agem primeiramente criticando a liderança, desqualificando a autoridade daqueles que Deus instituiu autoridade e foram confirmadas pela igreja. Cuidado com falsos irmãos. Este texto nos ensinam, nos advertem contra os falsos mestres. Falsos mestres que apresentam um outro evangelho não representam a Cristo, não estão sujeitos a Cristo, estão a serviço de Satanás dentro das igrejas, estão a serviço de demônios dentro das igrejas. Eles não fazem parte do corpo de Cristo, porque eles não amam a Cristo e não amam a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, mas eles têm aparência de irmão. Eles frequentam a igreja, eles se comportam como se fossem tais, mas estão a serviço de outro Senhor que não é o Senhor da igreja. Esse texto nos adverte contra este perigo que é latente, presente, atual no meio da igreja. Este texto também nos adverte contra falsas pregações, não só falsos pregadores, mas também contra falsas pregações. Falsa pregação é aquela que não está centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Veja como Paulo introduz a Epístola aos Gálatas, exaltando o Deus Pai que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está exaltando a obra da salvação única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Falsas pregações não são cristãs, são anticristãs. Cita-se um verso aqui, outro ali, leia-se um texto no início, abandona-se a Bíblia e fica ali holocubrando, fica ali trazendo histórias, contando piadas, dando testemunhos, entretendo as pessoas, psicologizando a pregação, como se o evangelho vivesse em função do bem-estar das pessoas, como se o púlpito fosse um divã pelo qual as pessoas são tratadas nas suas condições emocionais. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com o falso evangelho, que não denuncia o homem na sua condição pecaminosa e a solução única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Se o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho que denuncia a condição do homem e a solução em Cristo Jesus, este é um anti-evangelho, é um evangelho anticristão. E nós precisamos abrir os nossos olhos e ficar atentos com os nossos ouvidos para refutarmos e rejeitarmos qualquer evangelho que não exalta a pessoa e a obra de Jesus. Pregações antropocêntricas, religiosamente legalistas, impondo sobre as pessoas disciplinas religiosas sob pena de não receberem o favor de Deus. Cuidado, meus irmãos, porque a suficiência da nossa salvação já foi garantida na pessoa de Jesus e não há necessidade de acrescentar mais nada. De maneira que a nossa santificação não é a causa da nossa salvação, mas é o resultado dela. Eu resisto o pecado, eu fujo do pecado porque eu amo o Senhor, mas não para obter do Senhor algo em troca.
eu não contribuo, eu não consagro dízimos e ofertas, porque eu acredito que agindo assim, Deus haverá de me abençoar. Meus irmãos, toda sorte de bênçãos espirituais que poderíamos receber, Deus já nos concedeu através de Jesus Cristo. É o testemunho que ele dá no início da Epístola aos Efésios. Mas falsas pregações vão dizer que, apesar de Deus ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, eles vão dizer: isso não é suficiente, você precisa fazer algo a mais, porque a obra de Jesus não é suficiente. Cuidado, meus irmãos, porque falsos evangelhos entram nas igrejas, não é porque eles são claramente opostos ao verdadeiro evangelho, mas é porque eles se confundem com o verdadeiro evangelho. Mas também esses versos nos reafirmam fiéis pregadores, sua vocação comprovada. Ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 15, que ele não recebeu este ministério. Ele diz, verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Veja, está dizendo, Deus me vocacionou. Mas como se deu a confirmação da sua vocação? Aí nós temos que ir para o capítulo 2, verso 9. Ele diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, a graça que ele se refere no verso 15 do capítulo 1, Tiago, Pedro e João, apóstolos em Jerusalém, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Fiéis pregadores são aqueles que foram verdadeiramente vocacionados por Deus e reconhecidos pela igreja. Esses que se dizem apóstolos, que se auto-intitulam, que se autodenominam, cuidado, meus irmãos, cuidado, é um sinal de alerta. Verdadeiros pregadores são aqueles que foram vocacionados por Deus e tiveram sua vocação, a exemplo do apóstolo Paulo, reconhecida pela igreja. O seu testemunho, capítulo 1, verso 10, Paulo está dizendo: vocês acham que eu estou servindo a homens? Eu não sirvo a homens. Se eu estivesse servindo a homens, se agradar a homens, se atender prioritariamente o anseio e as expectativas que os homens depositam sobre mim, fosse uma realidade, eu não seria servo de Cristo. Ora, se eu sou servo de Cristo, significa que, mesmo servindo os homens, eu jamais deixarei de servir a Cristo, quando servir aos homens se opõe a Cristo. O testemunho de fiel pregador é aquele que não negocia o seu compromisso com Cristo e com a sua palavra, para agradar homens, com medo de perder o cargo, com medo de perder o salário, com medo de perder a reputação da igreja. Eles começam a negociar a sua consciência e a sua vocação. A hora que tiver que sair, sai, mas nunca negocia a sua vocação, nunca negocia a mensagem que Deus o chamou para pregar. Nunca. Fiéis pregadores são fiéis à verdade. O testemunho que nós haveremos de estudar posteriormente, a partir do verso 11 do capítulo 2, mostra como Paulo, dando provas da sua fidelidade à mensagem que ele pregava, ele diz: quando, porém, Pedro, que ele chama de Cefas, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Houve uma confrontação pessoal contra Pedro, porque se tornara repreensível. Pedro, que, como lemos aqui, no verso 9, que era conhecido como coluna, na hora que ele viu que a verdade estava sendo comprometida, ele não deixou de confrontar Pedro quando ele se tornou repreensível. Verso 12: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha o que Pedro estava fazendo. No meio dos gentios, quando ele viu que os da circuncisão, se referindo aos judeus, estavam chegando, nunca vi esses gentios aqui. Pedro percebeu isso e deu uma dura repreensão a Pedro na frente de todos, cara a cara, porque a fidelidade de Pedro não era ao corporativismo, não era ao colegiado. A fidelidade de Paulo era a verdade. E quando a verdade é comprometida, o verdadeiro pregador, ele se manifesta. Mas ele não negocia a verdade.
E é isso que Paulo dá testemunho aqui. Por fim, fiéis mensagens ou fiéis pregações, elas são cristocêntricas. Você identifica o pregador, se ele é verdadeiro ou falso, pela mensagem que ele prega também. Se ele prega Cristo ressurreto dentre os mortos como suficiente para a nossa justificação, ou se ele despreza, subestima a obra de Jesus Cristo e adiciona outras coisas. Justificação pela fé, não pelas obras, promovem a santificação do pecado e visam a glória de Deus e não a glória dos homens. A mensagem, a pregação, ela julga os pregadores. E esse texto nos ensina muito. Como é uma igreja que conhece a palavra de Deus e confia em Cristo Jesus? É uma igreja sólida, é uma igreja firme, formada por crentes convictos da sua fé e que andam destemidamente deste mundo perverso, olhando para a esperança que lhe está reservada. Vamos orar? Pai querido, te damos graças pela tua palavra e pela luz que ela faz brilhar diante dos nossos pés, mostrando-nos a maneira como nós devemos andar neste mundo. Proteja-nos, guarda-nos, dando-nos discernimento e vigor para nos opor a falsos pregadores e falsas pregações em nossos dias, a fim de permanecermos firmes na confissão da nossa esperança, de estarmos um dia na presença do Senhor, pelos méritos exclusivos da obra expiatória de Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos. Amém.